Olá, amigos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Aqui estamos novamente reunidos em nome de Jesus, com os nossos amigos que nos assistem, este trabalhinho que faço diariamente, os nossos amigos encarnados, os nossos amigos desencarnados que assistem também, prestam atenção e procuram no plano espiritual a observar o que estudamos e mudar a sua conduta de pensamento e voltar sempre ao bem, voltar às nossas atividades, os nossos pensamentos, as nossas palavras ao bem, à fraternidade, à solidariedade, à amizade sincera. É isso que nós fazemos diariamente e pedimos a Jesus a tua proteção para que possamos, no nosso dia a dia, continuar a propagação do Evangelho de Jesus para tornarmos criaturas melhores, mais humanas, mais pacíficas, mais solidárias de uns para com os outros. Pedimos, Senhor, a tua proteção para que possamos passar com alegria, com amor, o que vamos estudar na manhã de hoje. Seja conosco, Senhor, agora e sempre, e dai-nos força, Senhor, de curarmos a doença da nossa alma, que é o orgulho, que é a prepotência, que é a vaidade, e que possamos, no dia de hoje, desenvolver as nossas atividades com calma, com paciência, com discernimento e muita prudência. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está falando, esse capítulo, sobre a reencarnação. Ninguém pode ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? Então, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a paz, é a harmonia, é a tolerância. Para ver o reino de Deus é seguir o que Jesus nos ensinou. Então, o reino de Deus é aquela calma, aquela paciência que está em estado latente em nós e que nós precisamos desenvolver a calma. O mundo está exigindo a correria do dia a dia por uma questão de vários quesitos. Então, nós precisamos procurar com a calma e com a paciência o equilíbrio para conseguir desenvolver as nossas atividades no nosso dia a dia com calma, com discernimento, com prudência e, através das orações, a pedir a Jesus para que possamos conter as nossas ansiedades. Então, como diz aí no ditado popular, nós vamos matar um leão por vez. Então, temos uma série de atividades para fazer e nós fazemos tudo correndo e não fazemos bem feito. Então, a necessidade de nós nos organizarmos, a necessidade de nos educarmos para conter
as nossas ansiedades. Então, é uma questão de se organizar e ter disciplina. Fazer as nossas atividades no dia a dia, mas colocando o amor em tudo que fizermos. Porque Jesus nos afirma, o dia tem 24 horas. A cada dia basta o seu mal. Então, nós sabemos que somos seres individuais e imortais. Estamos aqui na presente encarnação temporariamente. Porque a nossa vida é a vida do espírito imortal. Quando o corpo morre, o espírito se liberta do exílio. Ele está preso nesse corpo de carne. Então, nós precisamos cuidar bem do corpo e cuidar bem da alma. Então, vamos trabalhar. Vamos, como diz aí no dia a dia, suar a camisa. Vamos ajudar o progresso do mundo. Vamos trabalhar para o nosso sustento. Pelo nosso trabalho, se amealharmos bens, vamos saber administrar esses bens sem o apego excessivo. Mas vamos procurar eliminar de nós o ócio, a preguiça, a vaidade. Ou eu deixo para amanhã, amanhã eu faço. Na próxima reencarnação eu vou pensar nisso. Eu vou cuidar da parte espiritual quando ficar velho. Isso tudo nós estamos perdendo tempo e deixando de investir na vida futura. Então, vamos hoje dar continuidade no subtítulo desse capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vamos ver então esse subitem no item 4, ressurreição e reencarnação. Então, nós vamos ver esse item 4, o comentário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então vamos lá. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos. Dogmas são regras, né? Sob o nome de ressurreição. Jesus, aqui no seu evangelho, ele fala para os estudiosos, fala vários comentários que está falando sobre reencarnação. Esse título já é Jesus falando sobre a reencarnação. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como nós vamos nascer de novo? Num outro corpo. Né? Podemos também entender aí como nascer de novo, começar no dia, a partir de hoje, a nascer de novo para crescer moralmente. Esse é o sentido, mas aqui nesse sentido é sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus, quer dizer, se aperfeiçoar, ser um espírito um dia, um espírito crístico, da era crística, um espírito morador das zonas celestes, se não passar
pelas várias dificuldades em várias encarnações e desencarnações. É a escala progressiva do aperfeiçoamento do espírito. Ora no corpo de carne, morando num planeta de prova e expiação, num dos planetas de prova e expiação, ora na condição de homem, ora na condição de mulher, ora num país, ora no outro país. O espírito, de acordo com a vontade de Deus, que nos ama, que é bom, que é justo, que é misericordioso, nos dá a oportunidade de nós, seus filhos, crescermos em espírito. Então vamos lá. O que Kardec diz sobre ressurreição e reencarnação? A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Então, reencarnação sempre houve. Só que, no tempo de Jesus, os judeus falavam ressurreição. Vamos continuar o que Kardec fala sobre esse texto. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Então, os saduceus eram materialistas, como nós temos até hoje. Eu não acredito em nada que existe vida após essa vida. Acabou, acabou. Tudo morre. Morreu, acabou. Não tem outra vida. Os saduceus eram materialistas nesse ponto. Eles não acreditavam a existência de uma vida após a morte do corpo. Tá? Então, continuando. As ideias dos judeus sobre esse ponto da ressurreição, que é a reencarnação, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Não tinham esse conhecimento da alma ligada com o corpo e que a alma pode conversar, a alma, o espírito do morto, o espírito que morreu, o corpo, ele pode comunicar com os encarnados. Eles não tinham esse entendimento na época, né? Por isso que Jesus falou, não falei tudo, hoje eu falo por parábolas, que ele falou de uma maneira que o povo entendia. Mas haverá um Consolador prometido, que é Jesus, através dos Espíritos, que ditaram a médiuns da época a doutrina dos Espíritos. Comunicação dos Espíritos, nos ensinando sobre como crescermos moralmente, investirmos em nós para crescermos, o nosso espírito crescer. Então, vamos continuar. Eles acreditavam que um homem que viveu, eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver. Os judeus, não os saduceus, né? Porque eles acreditavam na ressurreição, que é a reencarnação, né? Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Não tinha esse entendimento que nós temos hoje, pela doutrina espírita, da reencarnação. As reuniões mediúnicas, que os espíritos desencarnados conversam com as almas encarnadas, né? Designavam
pela palavra ressurreição. Sabiam que existia uma vida após a vida, mas não tinha esse entendimento que o Espiritismo nos esclareceu. E através dos médiuns, conversa com os espíritos, bate um papo com os espíritos, ora pelos espíritos rebeldes, orgulhosos, que é o que nós somos aqui. Morremos, continuamos a ser como somos aqui. Não é? O que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Então, o Espiritismo chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição. Com efeito, o que é a ressurreição? Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu. Ressurreição, a palavra ressurreição é ressurgir no mesmo corpo. Então, com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. A ciência diz que a ciência material, a ciência diz que é impossível, porque você enterrou o corpo, não é? Ele deteriorou. Ainda mais quando faz hoje a cremação, vira pó. Né? Então, com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo, que foi enterrado, estão desde há muito dispersos e absorvidos, não é? A putrefação do corpo. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito. Kardec denomina a alma, é a mesma coisa, alma e espírito, mas Kardec, para o estudo, ele denomina aqui para os nossos estudos, alma enquanto estamos encarnados, espírito enquanto estamos desencarnados, mas é a mesma coisa, tá? A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal. Reencarnou, encarnou novamente no outro corpo, não no mesmo corpo, que é impossível, a ciência mostra que é impossível, como nós acabamos de falar. Crema, virou pó. Como é que esse pó vai transformar no mesmo corpo? Não é? A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ela. Novamente formado para ela. Ela quem? O espírito, em um novo corpo. E que nada tem em comum com o antigo. Materialmente falando, esse corpo não tem nada a ver com o corpo anterior. Corpo, matéria. O espírito, sim, é o mesmo espírito que reencarna em novo corpo. A palavra ressurreição poderia, assim, se explicar a Lázaro, mas não a Elias. A palavra ressurreição poderia se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Ele fala aqui, Lázaro,
a ressurreição podia se explicar a Lázaro, porque Lázaro estava tido como morto. Na época, tinha a epilepsia, que ficava em estágio que parecia morto, mas não estava morto cientificamente mesmo, mas na época davam como morto. Lázaro estava parecendo que estava morto, né? Mas não tinha ainda desligado o corpo do espírito. Existe o espírito perispírito e o corpo. Existe um cordão fluídico que une o corpo ao espírito, juntamente com o perispírito. Então não estava cortado. Então Lázaro não tinha morrido. Então Jesus, com passe magnético, com oração, né, falou para o espírito voltar ao corpo. Ele estava em estado letárgico, estava em estado que parecia morto, mas não havia desligado o cordão fluídico. Então ele não estava morto, é isso que ele está falando. Então a ressurreição pode falar no caso de Lázaro, porque lá não havia morrido, não tinha desligado o cordão. Então, aí sim, Lázaro ressuscitou, quer dizer, ele voltou a falar com todos, voltou a participar da vida material, não é? No mesmo corpo. Agora, no caso de Elias e outros profetas, né? Elias foi, numa outra vida, João Batista. Então, o corpo de Elias morreu, né? O espírito de Elias, desse corpo, ele como Elias, o espírito reencarnado como Elias, cometeu barbaridades atrozes, comandou tropas, mandava matar, não é? As suas tropas matavam as pessoas, os seus inimigos, seus adversários, não é? Então, o espírito de Elias teve uma outra oportunidade. Pois Deus permitiu para que ele crescesse. E Deus permitiu que ele viesse no novo corpo e deu a oportunidade dele crescer nesse novo corpo, trabalhando como um missionário, trabalhando, passando a moral, passando o evangelho, fazendo as pessoas modificarem suas atitudes, sendo menos bárbaros. Então, o espírito de Elias, que Elias morreu, seu corpo morreu, o espírito de Elias reencarnou, não ressuscitou, porque lá foi enterrado como de Elias. Ele reencarnou no corpo que se chamou, nessa presente reencarnação, João Batista, que foi precursor de Jesus, que batizava nas águas do Rio Jordão, que usava a água como símbolo, para que, a hora que ele batizasse, mudasse a sua vida. Pense, hoje você está com uma nova vida, você está nascendo de novo. Mas João Batista, reencarnado, que outrora foi Elias, e outros profetas que reencarnaram. É o que ele está falando aqui. Agora, Lázaro não, Lázaro ressuscitou, porque Lázaro não havia morrido de fato. Ele estava
e tinha os ataques epiléticos, ele estava em estado letárgico. E Jesus deu o passe magnético e ele voltou. Passe de cura, passe magnético de Jesus, Espírito puro. Né? Ele curava pedindo ao Pai. Né? Então, vamos lá. A palavra ressurreição poderia se aplicar, então, a Lázaro, ressurgir no mesmo corpo. Aí tudo bem, não tinha morrido Lázaro. Mas não a Elias, nem aos outros profetas. Porque é o que eu acabei de explicar. Então, Elias morreu, enterraram Elias. E o espírito de Elias reencarnou em um novo corpo, que se chamou, materialmente falando, João Batista. E ele, então, como João Batista, teve a oportunidade de se modificar. Como Elias ele mandou matar várias pessoas, Deus deu a oportunidade numa nova reencarnação e ele aproveitou essa nova reencarnação. Ele foi pregar para os povos, foi batizar no Rio Jordão, ensinando, foi fazer um estágio no deserto, ensinando o povo bárbaro da época a se melhorar. E usava a água como elemento para, olha, eu vou te batizar, mas a partir desse momento você vai modificar a sua vida, e usava a água. Né? Então, João Batista aproveitou essa nova reencarnação, que ele não aproveitou como Elias. Mas ele tinha a dívida do passado, que ele mandou matar. Então, nessa presente reencarnação, ele cresceu moralmente. Ele não matou, mas tinha uma dívida para pagar, que nós chamamos de expiação. Então, para o espírito, existe com a espada fere, com a espada será ferido. Então, como ele matou, mandou matar muitas pessoas como Elias, e agora reencarnado como João Batista, moralmente ele cresceu, ele já não mandava matar mais ninguém, pelo contrário, ele batizava e pregava para o povo modificar. Só que ele tinha uma expiação, ele tinha o ressarcimento de dívida passada. Então, ele foi morto, ele foi degolado, não é? Herodes mandou degolar, porque a Herodíada, não lembro bem o nome, pediu para Herodes a cabeça de João Batista. Então, João Batista foi degolado. Não é? Então, é isso que é a diferença da reencarnação e ressurreição, e que nós não ficamos isentos daquilo que fizemos em outras vidas, pela bondade de Deus, que dá outras oportunidades de nós ressarcirmos nossas dívidas provocadas aos nossos irmãos. Né? Então, vamos lá. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, é um outro corpo. Uma vez que se tinha visto João criança, por isso que Herodes não entendeu. Eu mandei, como que é Elias? Como que é João? Eu mandei degolar João. Como que esse Jesus é João? Como esse Jesus é Elias? Confundiu toda a cabeça dele. Porque falava que Jesus era o Messias. Né? Então, se, pois, segundo sua crença,
crença João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser de Elias, se levar o pé da letra como ressurreição. Uma vez que se tinha visto João criança, o povo viu João, quer dizer, e era mesmo, era um novo corpo. Só que era João Batista reencarnado de Elias, o mesmo espírito no novo corpo. Esse conhecia o seu pai e sua mãe, a criança. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado, mesmo corpo. Ok? Então vocês vejam que Kardec deu uma posição para nós aqui muito bonitinha. Está bem explicadinho. Ressurreição e reencarnação. Ressurreição no mesmo corpo, que a ciência mostra que é impossível, e reencarnação é o espírito reencarna, é o mesmo espírito, só que reencarna num outro corpo. Muitas vezes no outro sexo. O espírito não tem sexo. Ok? Então, pessoal, 31 minutos e 32 segundos. Um bom dia a todos, fiquem com Deus e vamos vibrar para termos hoje um dia de paz, de harmonia, vibrando para as famílias, fazendo a nossa parte de sermos alegres, sermos felizes, ser comedido nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Vamos então rogar a Jesus, a Deus, nosso Pai, a paz mundial, a paz para todos nós, a união das famílias, a compreensão e o entendimento nas nossas famílias. Vamos vibrar juntos e vamos falar: Pai, abençoe o dia de hoje, para que eu possa ser mais humanos no dia de hoje, mais compreensivo, e me dê força, Pai, de me esforçar para não reclamar tanto no dia de hoje e exercer a virtude da gratidão. Evitar de comentar do nosso próximo. A fofoca. Fofoca é comentar de alguém na sua ausência. Então, Senhor Jesus, pedimos a tua paz para todos nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Seja conosco, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, amigos. 33 minutos e 57 segundos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. A todos os nossos amigos espirituais, a todos os desencarnados, desejamos um dia feliz para todos nós e pedimos a inspiração dos bons espíritos para o nosso dia de hoje. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, por tudo que vocês participaram comigo nesse estudo que eu estou aprendendo junto com vocês, porque eu gravo e depois escuto as gravações. Ok? Um grande abraço, tenham um bom dia e até amanhã em mais um bate-papo
de amor, de carinho, de união. Fiquem com Deus e até amanhã.